Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do projeto Montando um Time. No episódio de hoje, nós vamos sair um pouco do foco da questão clínica, mas vamos tratar de temas não menos importantes, pois hoje vamos abordar a questão jurídica envolvendo a neurodivergência. E não se esqueça, claro, de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, o @montando um time, no TikTok, Montando um Time, e não esquecer de seguir principalmente o nosso canal do YouTube, Montando um Time, onde vocês vão ter na íntegra todos os podcasts, inclusive esse aqui. Aguardamos vocês lá. E para tratar desse tema que é tão importante para todos nós, trazemos mais uma vez um convidado altamente qualificado para tratar desse assunto, ele é defensor público do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2012, atualmente coordenador estadual de promoção e defesa das pessoas idosas e pessoas com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ele é coordenador geral da Rede de Proteção de Pessoas com Deficiência das instituições do Sistema de Justiça e Instituições Públicas de Minas Gerais e membro da Comissão Especial do Direito das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensorias Públicas e dos Defensores Públicos. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Renato Braga Arias Pinheiro. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Florencio, pela oportunidade. A gente que agradece. Desse bate-papo aqui com vocês. Nós que agradecemos, doutor Luiz. Luiz, vamos então tentar passar um pouquinho... Tem infinidades ainda de temas, igual eu te falei. Eu tive que encurtar bastante a roda para a gente poder não sair daqui só amanhã. Sim, vamos lá. Mas dentro dessa rede de proteção e na atuação da Defensoria, eu vou voltar até um pouquinho na questão de saúde, que é um que a gente veio tratando muito nos podcasts anteriores. O que visualiza ali que ainda tem uma deficiência grande de atendimento, que as instituições têm trabalhado e têm buscado a solução ainda na via judicial, que infelizmente deveria ser a subsidiária, e dentro ali dessa rede de construção interna de soluções? Nossa, saúde é um gargalo. Essa questão, por exemplo, dos planos de saúde ainda é uma discussão muito forte. Nós tivemos, né? Recentemente, essa questão do rol taxativo, enfim, que é um absurdo. em que vai e volta, aquela questão toda. Eles estão sempre tentando, né? Sempre tentando. Mas essa questão do plano de saúde é muito sensível. Alguns planos, para tentar driblar isso, eles começam a criar clínicas especializadas. Que são de péssima qualidade, que não tem profissionais adequados. A periodicidade que você precisa, o tempo adequado de cada terapia. Enfim, mas é muito complicado. Porque você luta contra um poderio econômico aí, né? De gigantes do aí plano da de saúde. rede. E o que resta nesses casos do plano de saúde é a judicialização. Infelizmente, ainda é sensível, né? Nós temos o grupo de trabalho da saúde na rede de proteção, uma das discussões que a gente está trazendo lá, como chegar nesse público aí, porque são vários planos. Então não adianta um adaptar, outro não. Uma coisa que está aparecendo bastante... Né? Sai da educação e vai para a saúde, por exemplo. Os problemas são bem semelhantes. Bem semelhantes. A limitação de acesso, estipulação de carência. Agora, carência sendo que... Por sinistralidade. Carência sendo que autismo não tem carência, porque transtorno não existe. Não tem carência. É necessidade imediata, Mas é um gargalo muito grande. E aí, quando você fala saúde, você tem várias questões. Tanto desde a questão do plano de saúde, a questão dos hospitais. O hospital não está, na verdade, eu trabalho em alguns hospitais e os hospitais que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho no Hospital Madre Teresa, lá não atende criança, mas só acho que a partir de 13 ou 15 anos, assim. Mas você pegar os hospitais que atendem crianças, a grande maioria também não está preparado para receber uma criança autista nível 3, nível 2. Não está preparado para ver uma crise de uma criança. Nem para prioridade de atendimento. Não. Já aconteceu comigo, com o Rafael, em um hospital infantil, em que a gente não foi respeitada a prioridade do atendimento dele, da urgência de saúde dele, que era a urgência verde. Só que o Rafa, ele tinha naquela época mais ainda a questão sensorial, né? De muita gente, que não é para esperar, barulho, que não consegue. E eu não consegui, só a partir do momento que eu me identifiquei como defensor público, etc e tal. Aí você tem que bater sim, chamei a polícia para dar o apoio, aí mesmo assim ainda queriam fazer errado, que queriam que ele fosse atendido numa urgência maior, que é uma urgência, se não me engano, amarela. Amarela ou vermelha. E não era isso que eu falei, não é para ser atendido pelo médico da amarela, que era uma médica, na verdade, que tinha um filho com autismo, que atendê-lo lá. É para ele ser atendido
com prioridade na urgência dele, que era a urgência verde. E aí, assim, fui também para o curso de gestão hospitalar, fui convidado a falar no curso de gestão hospitalar da Santa Casa, que muita coisa que eu levei da legislação era novidade ali para o pessoal que estava fazendo o curso, que são os gestores, né? Serão gestores dos hospitais. Então, aí você tem desde o acesso ao hospital ou ao posto de saúde, que é a questão da preferência, do atendimento, e até o manejamento. Manejo ali, né? Um manejo interno ali. Como é que se Já aconteceu de um outro hospital, de eu chegar lá com o Rafa, precisar do exame, vem a auxiliar de enfermagem já furando o dedo dele imediatamente, o menino já se desorganiza, de eu ter saído com o Rafa no colo do hospital e falei, olha, não vai fazer o exame. Não vai fazer o exame. Não consegue, já estava desestruturado. E o médico atrás de mim, mas você não pode ser traído, você está evadindo do hospital. Não, gente, não faz isso não, tá? Só estou falando o que aconteceu comigo. Eu falei, olha, eu vou sair e amanhã quem vai ser responsabilizado é o senhor como médico, que não tem condição nenhuma de entender sobre o transtorno do espectro autista. Entendeu? Nesse caso, claro, era possível, entendeu, gente? Não era nenhuma emergência médica no sentido de que né? Então eu poderia fazer com tranquilidade, mas são absurdos disso. Então você não tem... Não tem o treinamento. Não tem o treinamento. Capacitação. Eu estive em Patos de Minas e eu tenho ido para o interior fazer essas palestras de conscientização. Em Patos de Minas foi muito legal, porque eu falei sobre inclusão na saúde e na educação. Nós tínhamos... Inclusive um amigo meu, Marcos Monteiro, beijo pra você. Ele, inclusive, comentou comigo da sua presença. Ah, que legal. Que ele trabalha no hospital. Isso, nós tivemos, acho que 50 médicos do SUS lá. E aí eu fiz uma brincadeira, eu perguntei aqui, quem que é médico ortopedista, assim? Aí um tanto levantou a mão. E comecei a falar, o que você sabe sobre o transtorno do espectro autista? Como você recebe um paciente com autismo no seu consultório? Como se Muitos lida? não sabem. Não consegue lidar com uma crise. Não entende isso, entendeu? Então a gente tem que ter essa atuação também na área de saúde de forma mais sistematizada. A gente já tem o SUS, hospitais públicos geralmente já tem um protocolo, principalmente de atendimento preferencial, mas muitos hospitais privados eu não vejo isso assim, sistematizado. Aí, mais um desafio também para a rede de proteção, no sentido de acionar essa gestão hospitalar, que aí é uma gestão do hospital, né? Atuar nessa gestão hospitalar para ter os treinamentos específicos. Cobrei meus hospitais. Eu acompanhei o mês da conscientização do autismo. Eu falei, não, vamos fazer, eu posso emprestar meus filhos, né? Eu posso fazer a campanha, mas eu acho que é importante, é um mês inteiro. Exato. E assim, eu vi lá, eu acompanhei as redes sociais de vocês, capacitação que a gente está fazendo do autismo. Cada hospital tinha que proporcionar isso para os seus médicos, porque é uma necessidade do hospital. Como a gente falou das escolas, que é a obrigação das escolas estarem prontas, é a obrigação dos hospitais de estarem prontos também. Sim. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, teria que ser da gestão hospitalar. Não é só virar para o médico, você tem que se especializar para... É também, claro, mas é uma atuação também do hospital de capacitar a sua equipe técnica, seja de médico, não seja exatamente, não é só médico, não tem que ser o psiquiatra, não tem que ser o neuropediatra, não tem que ser o pediatra. Eu passei por uma situação muito interessante, porque foi na verdade, um grande susto, né? O nosso pequeno, o 04, que eu brinco, eu chamo ele pelo número já, pra não perder a conta. Ele quebrou uma porta de vidro em casa num momento de crise. Sim. Bateu uma porta de vidro. Na verdade, ele abriu uma porta, a porta bateu, estava meio bamba. E estilhaçou. Ela desceu, a folha desceu em cima dele. Aí ele se cortou profundo, né? E eu, no susto, peguei ele. Chega ele com uma. Ele no hospital que ela estava. Chega ele com uma Tereza. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Só que lá não atende criança, né? Eu saio de lá quase apedrejado. Nossa. Não. Acho que eu faria isso. Ainda mais que a mãe é médica lá. Aí fomos para um outro hospital, para uma emergência infantil, né? Na verdade, não era uma emergência, era uma urgência, porque era corte profundo, necessitou de dar ponta e tudo. Avisamos, né? É uma criança autista, se cortou e tudo. Mas você vê que não tem um treinamento, um manejo. Apesar do atendimento ter sido rápido, tudo foi tudo assim. Teve que enrolar e prender ele praticamente. Por conta do momento meu filho de crise, ser amarrado no lençol para poder conseguir atendê-lo. A falta de manejo mesmo, né, adequado, isso é uma realidade. Tanto que assim... Não porque ele é autista, mas com qualquer criança pequena, ela vai ter. Além do fato de ser autista, né, um susto, uma crise decorrente de um acidente que provavelmente causando dor, né? Porque ele tomou, se eu não me engano, 6, 7 pontos. Isso. E tanto assim, que todo mundo tem que ter
saber sobre o autismo. Até mesmo porque, né, não por exemplo, prerrogativa do neuro ou do psiquiatra dar diagnóstico. Qualquer médico pode dar diagnóstico. Sim. Qualquer médico pode dar diagnóstico. E a pessoa precisa saber. Sim. Precisa saber, tanto nos atendimentos de saúde. Pode se capacitar e fazer. Sim. Então, assim, porque às vezes isso é uma novidade para muita gente, porque a Secretaria de Fazenda exige um laudo do neuro ou um laudo do psiquiatra. Tem que ter o RQE. Pode. Qualquer um pode. Qualquer coisa é médico. E médico. E todo mundo tem que estar ciente, não só por uma atuação, vamos dizer, clínica em relação ao autismo, para tratar certas questões em relação ao autismo, mas também para o dia a dia. Quebrou uma perna, quebrou um braço, como é que chega lá? Como é que, né? É isso que nós estamos falando, como é que recebe? Uma previsibilidade para poder estar recebendo uma criança que não é uma criança qualquer. Exato. Não, ela não é melhor nem pior que ninguém, mas ela tem sua especificidade. As ações afirmativas que o Gustavo falou. Então, quando você tem que ter uma prioridade de atendimento, na verdade, é para que se assegure o direito à saúde, dele se consultar. Na hora que você tem que ter uma intervenção de uma auxiliar de enfermagem, igual eu dei o exemplo que já chegou picando o dedo, que tem que conversar com a mãe, colocar a mãe, o acompanhante nos locais exatamente para dar segurança para aquele, independente de idade. Para que acalente, né? Nós estamos falando aqui de criança, adolescente, mas podemos falar de adulto também. Que precisa eu fui diagnosticada no espectro. E que você precisa daquela segurança do dia a dia. Então, eles têm que ter essa percepção. Até mesmo porque, assim, não existe protocolo que não possa ser flexibilizado ante uma legislação maior. Sim. Desde que não traga, é claro, prejuízo ali à intervenção médica. Sim. Entendeu? Mas tudo tem que ser analisado de forma individual. E para isso o médico tem que ter a competência técnica também para isso, né? E, enfim, o gargalo é gigantesco em todas as áreas. Sim. Mas a saúde, assim, sensivelmente, tanto essa questão das terapias do plano de saúde, principalmente para quem tem plano de saúde, o SUS nem se diga. Assim, se a gente vai entrar para a questão do SUS, o posto de saúde, você não tem. Gente, a gente estava numa espera, chegou um caso para mim que eu estou tentando intermediar junto à Secretaria de Educação de Belo Horizonte, de um caso de uma assistida que estava precisando de um diagnóstico. E assim, tudo indica que possa ter autismo, mas tem mais de um ano que foi marcado para daqui a um ano o atendimento dela, segundo ela me relata. Entendeu? Então, assim, sai do SUS, né? Então, a gente está trazendo aí a questão também das demoras. Demora tanto no atendimento do médico profissional e também das terapias. Sim, porque ainda pior ainda. Recurso e estrutura, né? Exato, porque você não tem regularidade. Um profissional que faz a terapia, porque um profissional capacitado, ele vale ouro. Vale. E a gente não tem a regularidade daquela pessoa carente, por exemplo, a defensoria atua muito com a pessoa carente financeira, né? Em que às vezes ela tem indicação do médico, por exemplo, da necessidade de tantas horas de terapia por semana, que ela vai ter nem um terço daquilo. Entendeu? Por semana ou por mês. Então, assim, a gente até é um absurdo. No nosso Instagram recebi uma vez uma mãe que ela trabalha naquelas jornadas de quarto horário, né? Então ela trabalha de 11 à madrugada. E tinha seu filho com diagnóstico de autismo e em Neves e 0 terapias. Sim, zero. Ela pedindo ajuda, o que ela poderia fazer, eu peguei e falei com ela, olha, você tem acesso à internet? Então, eu vou te passar um site onde tem uma pessoa, onde ela tem aí algumas aulas, onde você vai poder entender um pouco do autismo de uma forma mais fácil, mais entendível, assim, e você vai poder estar aplicando aquilo que ele vai falando e vai mostrando para que seu filho, pelo menos, receba algum estímulo, né? Estímulo, alguma coisa, porque é uma criança, inclusive, não verbal. Então, assim, como é que uma mãe que trabalha se ela trabalha no quarto horário, imagina, ela não tem marido, ela não tem ninguém. É ela e o filho dela. Não, eu defendo esse fluxo direto, por exemplo, educação. Falamos de educação. Se ali, vamos supor, não tem um diagnóstico e o diagnóstico precoce, no meu ponto de vista, faz toda a diferença. É um direito também, né? Direito. E aí, assim, gente, eu sei dessa discussão, principalmente na área médica. Eu já participei de alguns debates desse assunto. Muitos médicos, às vezes, eu vou estigmatizar também essa criança, eu vou... enfim, mas a gente precisa, infelizmente, ainda falar do diagnóstico para poder assegurar direitos. Sim. Então, assim, não tem problema. O diagnóstico... Eu estou entrando na área médica aqui, mas você me corrige, Florença. Mas, enfim, o diagnóstico é clínico. Não vejo problema. Você deseja diagnosticar e depois virar e falar assim, olha, nós estudamos melhor e tal...
não chega bem, mas você já assegurar clínico observacional, não pouco, não cercia as terapias. Porque se você não diagnosticar, ele não vai ter acesso, porque hoje o poder público em geral exige o laudo, no mínimo o laudo do diagnóstico médico, para poder ter essas ações afirmativas em relação à pessoa. O diagnóstico você pode mudar. E pode mudar, igual eu falei. Então, assim, às vezes eu já vi alguns médicos dizendo, não, eu não posso estar investigando, não posso colocar, porque senão já vai ter um pré-julgamento disso ou daquilo. Gente, faça, porque a gente precisa. Sim. Ainda precisa para assegurar direitos, depois reavalie. Né? Enfim, é fundamental o diagnóstico precoce. Ele é fundamental porque você começa a desenvolver aquela criança. Quando a gente fala ainda no modelo público de saúde, ainda é mais fundamental. Onde que tudo depende do diagnóstico. De um laudo. Porque quando a pessoa tudo depende de um papel. Exato. Quando a pessoa tem uma condição financeira maior, ela vai o quê? Contrato profissional direto. Vocês concordam comigo? E aí vai, independente de você ter um diagnóstico, você já vai desenvolvendo. Desenvolve a fala através da fonoaudióloga, desenvolve a questão sensorial através da terapia. Pode não ter o diagnóstico, mas enfim, já vai terapias. Agora, muitas vezes, o modelo público, a gestão pública vai exigir isso para poder assegurar. Vai exigir o CID, vai exigir o laudo, vai exigir o CID. Então, assim, é importante, se tem uns indícios lá, se tem uma indicação, dá o diagnóstico. Entendeu? Assim, do ponto de vista legal, é importante. É claro, é uma área que não é minha. Tô com a licença poética de falar, mas eu tô falando como palpiteiro, mas eu tenho uma médica aqui do meu lado aí que se eu tiver bobagem, falando bobagem, você me corrige. Mas deu um diagnóstico. A questão do diagnóstico deu um norte para aquela família. Só vou voltar até aqui na lei berenice-piana, porque ela expressa nesse assunto. Né? A partir do momento que ela garante para todo mundo diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, que é justamente o que você está falando. O atendimento multiprofissional a partir desse diagnóstico. Nutrição adequada e terapia nutricional para aqueles ali que não têm recursos, né? Seletividade alimentar. Sim, também. Medicamentos, aí você vai para uma outra seara, que é no SUS ali, você tem toda uma listagem, protocolos, etc. E informações que auxiliem tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Isso está na lei. Está na lei. Né? Tem que correr atrás. E uma coisa muito importante também, vou voltar aqui na questão da parte das escolas. A escola, às vezes, gosta de querer saber se o filho, se a criança está tomando remédio, não está tomando remédio, se tomou remédio hoje, que remédio que está tomando, quem que é a médica, quais são os remédios que está tomando. Isso não diz respeito à escola. Isso aí diz respeito à relação médico, paciente, família. E isso acontece em algumas escolas privadas aqui de Belo Horizonte, e isso é uma coisa abominável. Não interessa se o meu filho toma remédio A, B ou C. Não, e a dose. Hoje ele está muito agitado. Deu o remédio, deu quantas gotas? Vamos supor que um remédio que é muito citado, que é risperidona. Tomou quantas gotas? Quantos ml? Não, ele não está tomando. A mãe está falando que ele tá tomando do jeito que ele não tá tomando. Isso não diz respeito à escola, não diz respeito a ninguém, diz respeito à relação médico-paciente. Ponto, acabou. E falta, às vezes, compreensão técnica, às vezes, da escola em relação a isso. Porque a criança pode não estar num dia bom. Exato. É onde eu ia falar. A desorganização ela não é necessariamente por falta de medicamento. Agora, eu vou dar uma opinião minha aqui, muito pessoal. Se tiver essa relação aberta da escola com a equipe de saúde da criança, isso não vai ser um melindre. Porque eles vão entender que está em tratamento, vai ter um contato ou outro com o médico da equipe multidisciplinar dessa criança, né? O problema é que, às vezes, a escola se fecha de um lado e quer cobrar e exigir coisas que não desrespeitem a razão. O que é importante, né? Deixa o orgulho de lado, eu sou escola, você não vai intervir aqui. Deixa o orgulho de lado, porque é um relacionamento multiportas, vou colocar assim, que todo mundo vai acabar ganhando. Conversa com o que é o médico lá, às vezes ir na escola para ter uma reunião, alguma coisa assim, é importante. Sim. Quem leva, o médico vai falar, não, tá tudo certo, ele tá sendo acompanhado. Às vezes eles pegam e falam, não, a gente tem nosso médico que dá a nossa orientação. Então bota o médico de lá para conversar com o do outro. O seu médico tem experiência em autismo? Entendeu? Isso, bota os dois para conversar, os dois médicos para conversar, né? Porque a escola também vai estar atendida na preocupação que ela pode estar tendo e ela tá aberta, né? Porque realmente é uma relação paciente. Com o médico, né? Familiar com o médico. Agora, se ela está preocupada, se a família está tendo desenvolvimento com a criança e está com alguma dúvida, aciona a família da forma correta. Se ela tem um médico, bota um médico para conversar com outro. Não é assim, vou exigir isso. Não, acho que as coisas não são por esse lado. Antes, pelo contrário, todo mundo ali tem que estar interessado no desenvolvimento daquela criança, né? E vou até aproveitar que chegou para a gente recente uma dúvida, que é o seguinte. Todo o ambiente ali familiar, escolar,
tem uma suspeita com uma determinada criança ali, apresenta todos os indícios. Já passou a escola também tentou já conversar com a família sobre necessidade de se fazer um diagnóstico, etc. Mas tem a resistência familiar, falando, não quero saber, não vou buscar, tem uma não vou resistência tratar. familiar, a resistência familiar é bem agressiva, assim, e principalmente um dos pais da criança trabalha na escola. O que fazer nesses casos? É difícil, né? Porque, querendo ou não, você vai querer passar por cima do poder familiar ali e tudo. Mas, por outro lado, você tem os direitos da criança que você precisa tutelar. Tem que ter. Eu acho assim, primeiro essa família tem que ser acolhida. Entendeu? O ponto de vista central é o acolhimento. A gente sabe que muito espaço para aquele luto, né? Em relação a descobrir essa questão. Difícil. Então, assim, eu defendo uma intervenção técnica com essa família. Técnica, eu falo, através do profissional adequado. Então, um psicólogo, conversar, às vezes se for um assistente social, nesse caso, eles não estão aceitando, não aceitam consulta médica. Sim, mas vamos partir primeiro do geral, a gente vai nesse específico. Então, primeiro, fazer todo esse trabalho de acolhimento familiar, né, com a psicóloga conversando, trazendo essas questões, a necessidade, etc e tal. Se não adiantar, se tratar de criança ou adolescente, é os mesmos mecanismos que eu falei em relação à família. A escola pode e deve acionar, seja o conselho tutelar, né, que atua no caso de criança e adolescente, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública. Porque aí é o que você falou, você tem que tutelar o direito... O interesse do menor. Da criança e adolescente, no caso, ou então pode ser que também tenha algum desenvolvimento que seja uma pessoa adulta já, enfim, que às vezes tem algum tipo de desenvolvimento. Você vê a falha da família, por exemplo, como curador, alguma situação específica também, pode entrar. Assim, mais difícil de visualizar, né, quando se trata de adulto, mas pode acontecer. Sim. Exemplo que a gente tem dos abandonos, né, essas questões todas que você pode também acionar tanto a Defensoria quanto o Ministério Público. Mas nesse caso de criança e adolescente, nós temos aí cristalinamente o Conselho Tutelar, a Defensoria e o Ministério Público, que pode dar esse apoio, entendeu? De conversar com a família. Essa escola. Porque aí tem que desenvolver a mesma coisa daquela família que não matricula a criança, né? Então o Conselho Tutelar entra, o Ministério Público entra também, enfim. A saída é essa, mas que seja bem claro que tem que ser a última saída, né? A última. Então a gente tem que tentar mesmo acolher a família e com os profissionais adequados. Não adianta ser só o pedagogo, sabe, o diretor da escola, ou o professor, ele vai falar e não tem os métodos adequados. Hoje, aí foi bom que vocês estão me dando a oportunidade de falar uma outra coisa bacana. Dentro da minha formação, eu tenho o curso de mediação de conflitos, entendeu? Que a gente fala dos métodos adequados de soluções de conflitos, eu fiz na Defensoria. Mais de um ano de curso com certificação, faz toda uma diferença. Eu aprendi as técnicas, né, são os métodos adequados de soluções de conflito, a forma como você conversa, como você conduz o processo todo, né? Então isso faz a diferença. Então a gente precisa de um profissional que seja qualificado da área, que é diferente de uma psicóloga falar do que eu falar, do que um diretor falar. Né? Então, assim, e mesmo dentro da psicologia, às vezes a gente precisa de um psicólogo que tem esse dom também, que às vezes não vão ser todos que vão fazer essa intermediação, que tem esses mecanismos, entendeu? Então é importante que a gente profissionalize essa escola. Então é momento de escuta com a família, de acolhimento da família, que vá o profissional capacitado, seja um modelo público ou um modelo privado. Eu falo isso também para as escolas públicas, né? Igual eu disse, temos que ter a presença de psicólogo, assistente social nas escolas. Assistente social também é importante, porque vai olhar o contexto, se, por exemplo, uma família carente, o contexto dessa família lá na casa dela. Não necessariamente só carente também, né? Na escola privada, na privada, é porque tem, às vezes, conflitos entre pai e mãe. Claro, irmãos. E precisa entender esse contexto geral também, né? Chegou um caso para mim também, vou dando os exemplos práticos de uma situação muito parecida, né? Em que, na verdade, eram pessoas que tinham condição numa escola particular, o casal se divorciou, o pai ficou com a guarda e o pai negava as questões da inclusão do filho, não desenvolvia, não colocava nas terapias, não desenvolvia a criança. E a mãe virava e falava, olha, não, a guarda não é minha, tem que ver com o pai. E a escola já tinha chamado o pai, já tinha conversado várias vezes. Eu dei exatamente a mesma opinião para a escola. Falei, olha, conversou, não adiantou, conversou com um profissional adequado, falei com ela, chama um psicólogo, tenta conscientizar esse pai, não deu certo. Infelizmente, é obrigação da escola. Aí é obrigação da escola. Não pode ser omissa. Exato. Obrigação da escola também fazer essa comunicação, porque está tendo prejuízo
dentro da escola, do desenvolvimento desse aluno dentro da escola. E como eu disse lá, né, no início da nossa conversa, o artigo 28 fala lá, da Lei Brasileira de Inclusão, né, que é dever do Estado, da comunidade escolar, tá lá, comunidade escolar, dentre das responsáveis pelo desenvolvimento da educação de qualidade. Então, se tem algum fator que está impedindo o desenvolvimento dessa educação de qualidade, e a escola identifica e não está sendo possível resolver internamente, ela tem que acionar os poderes instituídos para poder, né, auxiliar esse desenvolvimento da criança, principalmente adolescente. Foi mais ou menos o que a gente orientou, né? Exato. Ah, esses estão craques. Não, até que foi eu. Eu respondi a mensagem e falei pra ele, tá bom? Eu falei, fala, elogia, fala que eu mandei bem no direito agora, vai. Perfeito aí. É só uma nota, né? É interessante ver como que a gente vive num país tão heterogêneo. Sim. Alguns estados têm uma estrutura de atendimento mais avançada para isso. Tem. Eu vejo onde eu trabalho, já tem centros especializados regionais de identificação. Sim. As crianças podem se dirigir, fazer o diagnóstico, terapias. Logicamente, não é uma estrutura ainda ideal, mas é uma construção que vem sendo feita em algumas cidades que são referentes. Isso, formação de centros regionais especializados mesmo. Em Minas Gerais, pelo menos, a gente teve uma notícia boa, né? Aqui havia sido vetada uma alteração, se eu não me engano, no plano plurianual de gastos do governo. E foi derrubado esse veto que era justamente para destinação de verba para a criação e fomento desses centros especializados. Né? Então, temos pelo menos uma perspectiva de melhora no estado de Minas Gerais. E a gente tem que pensar nisso, porque o que acontece? A gente tem um momento da escola, e o depois, né? E quando ele sai da escola? A gente falou aí da questão do SUS, né? Que nesse modelo tradicional ele não consegue comportar as necessidades das terapias. E a criança acaba tendo 4 horas só na escola. Exato. Não, e escola não é terapia, assim, não é terapia, mas já é uma socialização. Sim, né? Mas não vem com fundamento pedagógico, educacional. Então, assim, o que acontece geralmente com as famílias, principalmente mais carentes, né? Acaba a escola ali, eles não têm um lugar de desenvolvimento dos seus filhos, né? Não tem, porque a periodicidade do SUS... e a periodicidade do SUS, se você joga num panorama de todo mundo, igual eu falei, a regularidade é muito pequena. Quando você tem a possibilidade de você ter alguns centros em que é possível desenvolver de forma especializada, aí sim, né? Você vai ter a periodicidade necessária, você vai ter o engajamento necessário para aquele contraturno que a família precisa. Principalmente a mais carente ali, que às vezes não tem condição financeira de pagar particular, né? E não são baratos. Não são. E a gente falou... Os de qualidade não são baratos. Nós temos 3 panoramas aí. Aquele que não tem condição, aquela família que não tem condição e fica na mão do SUS, no SUS que eu falo assim, com essa periodicidade que não é adequada. Aquela que consegue pagar um plano de saúde, mas fica refém do plano de saúde nessas clínicas especializadas. E às vezes não tem coragem de entrar e de judicializar seu plano. E às vezes pode ser judicializado e não é sempre que ganha ainda. A gente vai para uma situação ainda que ainda é complexa. Não vou entrar nesse cenário aqui, que a gente ia ter que ter... Ou mesmo de bater o pé, falar, não vou arrumar encrenca com o plano, que vamos passar o plano. Que às vezes eu prefere, não quero brigar, porque... eu precisaria de 50, mas eu tenho ao menos os 30 e eu já consegui, não vou já tá discutir. Bom. Prosseguir para a justiça. Então, se você tem essa pessoa que é refém do plano de saúde, vamos dizer assim, nessas clínicas especializadas, e tem a pessoa que tem condição de pagar particular, que é muito, muito caro. A gente sabe muito bem disso. Então, quando você tem a possibilidade de você ter esse atendimento especializado de saúde, né, que seja através de um centro específico para o autismo, algum outro formato, você tem a possibilidade ali de ter essas diretrizes de necessidade, de periodicidade, de competência técnica. Então, você vai ter os profissionais que realmente conhecem daquela demanda, que, como a gente disse, não é porque é médico que vai saber sobre o autismo. Não é porque é fonoaudiólogo que vai saber também sobre o autismo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, dando os 2 exemplos de saúde, então é preciso realmente que a gente tenha locais especializados. Não é psicólogo que vai saber da parte comportamental. Exato. Então, assim, eu acho que é um ganho para a sociedade como um todo você ter essas questões desses centros, né, especializados. E é claro, a gente tem vários formatos disso. Né? Tem uns que são específicos em relação a uma questão, igual o do autismo, tem outros centros que são mais
mais gerais, mas você tem a possibilidade, você tem profissionais ali para cada exemplo, segmento. Por exemplo, a ONG, o Mano Down, onde ele coleta. Exato, o Mano Down é um exemplo ótimo, porque atende tanto o público, né, com síndrome de Down, como também com autismo. Inclusive, se quiser saber um pouco mais sobre essa frase que o Luiz falou mais cedo, nada sobre nós, sem nós, procura lá o nosso podcast com o Léo Gontijo e o Dudu Cavaco. São ótimos, eu conheço os dois. Os dois são eles estão sempre com a gente também da Defensoria. E é um exemplo bacana. E eles atendem, independente da renda familiar. Isso. Eles atendem desde aquela criança que não tem condição de ter uma terapia, ou até se fossem os meus filhos. Tanto que teve colônia de férias, o Léo tá assim, traz pra cá. Vem pra cá. Eu defendo, assim, Florença, uma coisa um pouco mais ampliada. Assim, claro que a gente está num processo histórico ainda, né, de criar esses centros. Mas eu defendo, por exemplo, a criação de centros que sejam centros de especializados mesmo, em que a gente tenha a oportunidade de ter estruturas maiores, por exemplo, que atenda não só o autismo, mas outras deficiências também. Todas elas. Porque você consegue ofertar esse serviço para a pessoa com deficiência em geral. E aí você possibilita, inclusive, mais ainda a inclusão, né? Sim. Porque eles conseguem se desenvolver. As pessoas passam a sair mais de casa. Não, e no momento diverso. Sim. Então, qualquer pessoa que precisa de um desenvolvimento, ela vai estar lá, a pessoa com autismo, outra pessoa com alguma outra deficiência, que vai poder se interagir, que vai poder se desenvolver, né? Então, assim, só que, claro, é um processo, né? Nós estamos nessa luta de ter o autismo que realmente é especializado, né? É uma condição de neurodiversidade cerebral que tem todo um olhar são muitos espectros. Muitos. E realmente a gente precisa de uma equipe. Mas que a gente tenha como norte sempre de fazer que esses centros eles sejam mais inclusivos possíveis, né? Sim. E eu acho que é um caminho natural. Mas, sem sombra de dúvidas, é um ganho gigantesco. Porque a gente sai daquele atendimento de saúde generalizado, que por diversas vezes ele é ineficiente, exatamente pela qualificação técnica, para um atendimento especializado, onde você vai potencializar o desenvolvimento daquela pessoa de acordo com a competência técnica dos profissionais especializados, com igual reforço, mais ou menos, com a periodicidade necessária. Então, assim, fazendo essa ressalva, eu acredito que é super bem-vindo e é um ganho. E isso foi bacana isso. Eu acompanhei essa questão legislativa, porque, na verdade, o veto foi derrubado por unanimidade, tanto pela base do governo quanto pela base de oposição, que demonstra que, na verdade, o reconhecimento de que foi um equívoco. E uma política pública necessária. Né? Então, realmente foi um equívoco ali, aquele veto, tanto que o partido da base do governo, todos eles, foi unânime a derrubada do veto e foi compreendido. Então, isso é bacana, que mostra isso, né? Que é suprapartidário isso, independente da sua ideologia política, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, é necessário. Isso mostrou muita força para a causa em geral. Sim. Porque demonstrou que a pauta é suprapartidária, enfim, que está todo mundo buscando. E hoje temos vários deputados, independente do seu partido, que têm filhos no espectro. Exato. A gente, como, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo como defensor, eu preciso andar em todos os locais. Exatamente. Sentido. E é bacana. E você precisa de todos. De todo mundo. Porque essa união que nós estamos falando de trabalho de rede que vai proporcionar esse desenvolvimento. Né? E é importante que a gente tenha esse olhar técnico, né? Igual teve. Olha, realmente, vamos repensar esse veto, vamos rediscutir. E é dificílimo cair um veto, hein, gente? Né? A gente sabe aí, né, Gustavo, aí, do ponto de vista não só jurídico, mas legislativo. Políticas de ego e de interesse. E ter cair um veto na integralidade com todo mundo é um ganho gigantesco para a causa, não só do autismo. Como eu disse, uma causa da pessoa com deficiência, porque eu acho que às vezes a gente seguindo o exemplo do autismo, por exemplo, a gente poder criar esses centros aí para todas as deficiências, igual eu falei, de forma estruturada para todo mundo, que aí se desenvolve todo mundo em conjunto, né? E é para todo mundo, né? Nós não temos que estigmatizar. Não é para A, para B, C, é para todo mundo. O benefício direto, logicamente, vai ser para aquela população específica. Sim. Mas o indireto é geral. A sociedade inteira tem a ganhar com isso. É o que a gente falou. Vai gerar indivíduos capacitados, indivíduos autônomos, ao invés daquela antiga visão de simplesmente torná-lo um problema previdenciário. Exato. Você muda a questão do assistencialismo, né, que a gente sempre discutiu, para aquela pessoa que vai ser geradora de renda.
que vai movimentar a economia, é isso que a gente quer. Renda, conhecimento, benefícios. Isso é uma coisa que a gente vê no mundo DAO, que eles estimulam. Enquanto a criança está lá, a mãe e o pai que está ali está sendo estimulado a fazer alguma coisa para gerar renda de alguma forma. Exato. Isso é muito importante. E assim, exemplo do que nós dissemos na escola, a importância da educação ali naquele processo, sim, nós temos essa importância desses centros de reabilitação na saúde. Porque você vai começar a desenvolver as pessoas para poder ter a inclusão no resto, sim, a inclusão no trabalho, igual a gente disse, né? Como vocês colocaram, enfim, desenvolvimento, porque a gente precisa que essas pessoas elas sejam autônomas, né? É o que a gente busca. É o mesmo pro meu filho, quando eles me perguntam qual que é a sua meta com o Rafael, eu falo, minha meta é que ele tenha a maior autonomia possível na vida dele. Que ele seja feliz. Exato. Ponto. Isso. E aí, assim, esse é o desenvolvimento. Porque e aí te perguntam, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo é meu filho precisar de mim e eu não poder estar aqui. E aí você entrou no ponto sensível. E esse ponto sensível é aquilo que a gente sempre, às vezes fala da criança e do adolescente. A gente usa esse foco. A gente tem que lembrar que eles crescem. Que eles crescem, que a gente envelhece. Sim. Né? E aí, por isso é a questão desses centros que eu brinco não até só escola, né, de desenvolvimento. Eu brinco, Gustavo, que eu queria ter um sexto filho, que eu queria garantir que o Mário e o Felipe tivesse mais um irmão, porque eu queria ter certeza de que eles teriam mais um irmão para poder cuidar, porque lá em casa são 5, né? Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que poderia vir outro filho autista. Sim. E aí... E a preocupação é legítima das famílias. Por isso que eu falo do acolhimento familiar, né? E aí, assim, claro, é um ponto que a gente pode conversar em outros momentos, coloco à disposição de voltar sempre que precisar. Mas é aquela preocupação também de cuidar de quem cuida. Sim. Né, de cuidar da gente. A gente, pais, saúde mental. Se você sair com a sua esposa, até vi o Marcos, o Marcos Vion até fez um post essa semana que ele saiu com a esposa dele, eles estão viajando. Não estão abandonando os filhos, eles simplesmente estão tendo um momento deles de casal, porque a gente precisa, a gente é gente. Se tornam verdadeiros abnegados, né? Porque eles dedicam a vida, passam a dedicar a vida inteira. E os anos vão se passando, você não vê isso. A gente passa a ser uma causa, né? Exato. E os anos vão se passando, você não vê. Aí você vai ver, qual que é a última vez que eu saí com a minha mulher? Só eu e ela. Você conta nos dedos e olha lá. A gente saiu ontem. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso é uma realidade de muitas famílias, sim, né? Que, querendo ou não, assim, ao menos eu imagino que você seja igual eu e a Thaís lá em casa. Que a gente, todo momento ali, a gente tenta o desenvolvimento do filho, mesmo que indiretamente, mesmo que inconsciente. Então você tá ali, mesmo no momento de lazer, você já tá observando, querendo desenvolver. Até os irmãozinhos mais velhos já começam. Já começam. Então, assim, a nossa vida no dia a dia já é uma vida que a gente se preocupa a todo momento. Então, por exemplo, um momento que seria de lazer, só lazer, a gente sempre tá com aquela olhar diferente. É um lazer, mas lazer com cuidado. Você tá ali num restaurante, alerta, mas você tá ali porque ele pode sair qualquer hora. Ele pode... Exato. Você tá sempre alerta. Então você precisa dessas válvulas de escape. E aí, gente, entra num cenário que abarca a questão profissional desses pais. Se realmente saúde mental. Se vamos supor, um empregador ou a empregadora entende essa questão uma mãe pessoal. Isso mudou completamente a minha vida profissional. Exato. Hoje são os motivos que eu tô aqui. É isso. Exato. E fiz, fundamental. Para mim também foi. Assim, um processo dentro da Defensoria de Adequação Funcional, que a gente sabe, muita gente ainda não entende. E ainda tem a questão da redução de carga horária, que os profissionais têm direito. E muitos não entendem. E para nós, nós dois somos pais, então, sabe, é mais difícil ainda. Porque geralmente tem essa figura da mãe mesmo, como a pessoa, a base do cuidado, mas e realmente acontece. E às vezes eles acham que a hora que a gente está com nossos filhos é só por diversão. Sim. Mas você sabe que os pais, vou até fazer uma defesa da nossa classe aqui no. Por favor. Os pais geralmente eles são um pouco invisibilizados nessa situação, porque. Sim, é mais comum que os pais abandonem e a responsabilidade acaba ficando mais para as mães. Mas existem muitos pais, como eu, você, que ficam, que cuidam. Que faz questão. Que vai no mercado. Você falou que a sua esposa é a que cuida da financeira. Ele é o que vai no mercado. Eu não vou no mercado nem volto. E eu com o Rafa também, assim, eu faço questão de fazer os reforços com ele diretamente.
E nunca escondi da defensoria, da instituição. Isso é importantíssimo. Só que muita gente não entende. Às vezes por culpa mesmo da sociedade mais machista, né? Dessa questão. Eu não sei se você chegou a ver um tempo atrás um desembargador com uma fala de proibindo que o juiz não deveria ter feito um concurso de juiz porque ele tem um filho autista. É aquilo que eu falei, é uma ignorância profunda. É uma ignorância profunda. E aí é onde eu falo, assim, a gente tem que ter esse cuidado com os familiares e tem que ter essa empatia. Porque às vezes o pessoal não sabe. Por exemplo, o desenvolvimento do Rafa, dá um outro exemplo pessoal. Quando ele era mais novo, eu estava em adequação funcional, hoje não estou mais, mas estava na época. Eu saía com o Rafael para ir no supermercado, porque eu sabia que ele ia ter uns momentos de crise lá e eu precisava desenvolvê-lo para a autorregulação dele lá. E gente, até aprender exato. Como é que e é claro, de forma orientada pelos profissionais, não é nada assim, né? De expor o menino numa situação degradante, não, pelo contrário. Para que ele tenha uma crise, para que você faça isso. Eu ia com ele lá, né, para desenvolvê-lo. Shopping, a mesma coisa. E às vezes, muitas vezes, tá passeando com o filho dele no shopping. Tá à toa. Não é. Não. Clube. Quanta coisa eu faço no clube, por exemplo, com desenvolvimento sensorial dele, com desenvolvimento motor. Eu fiz uma especialização em autismo e tudo exatamente para aprender a forma de atuar, de criar esses vínculos. E a sociedade não vê isso. Em geral, não falo só do trabalho. Ainda mais o pai, que acha que tem aquela figura do pai, e aí por culpa muito da sociedade machista mesmo, que, por exemplo, quando você tem, geralmente, viu, gente, eu tô colocando um panorama geral, quando se divorcia, geralmente a mãe fica com a guarda, o pai busca só ali quinzenalmente, e fica mais para passear, aquele desenvolvimento. Às vezes, quando começa, às vezes é um autismo mais severo, nem aparece. E aí, claro que acabou que a gente que não tem nada a ver com isso, que a gente tem uma postura diferente, igual eu e você, Gustavo, que leva à fama de outros pais que fazem dessa forma. Mas não, a gente quer desenvolver. E o desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim, do adulto com autismo, cada mecanismo ali dentro da sociedade, cada momento social dele é um desenvolvimento. Sim. É diferente. Então, quando eu tô passeando com o André e o meu filho mais novo, que não tem autismo, por exemplo, num shopping, é uma coisa. Quando eu tô com o Rafa, é outra. Sim. Quando eu tô com os dois, também é outra. Sim. Então, assim... A gente vive todas as vertentes. A gente precisa trazer a consciência para isso, para as pessoas. Eu me vejo muito nessa fala sua, porque desde que o Mário teve o diagnóstico, assim, o Filipe agora também tô trazendo mais, Sim. Eu saio, eu boto todo mundo... Porque a gente fala que o Filipe é o nosso azedinho doce, ele é mais bravo. Eu ando na rua com eles e pareço um extraterrestre, porque todo mundo olha. Todo mundo olha. A gente chega nos lugares, às vezes eu sou obrigada a falar que eu sou prioritário aí, mas todo mundo olha pra gente. Querendo ou não, é pouco comum você ver um pai andando com 3, 4, 5 filhos na rua. E mesmo quando a gente sai, eu e o Gustavo, todo mundo olha assim. E eu fazia as mesmas coisas, levava pro shopping pra ver, ter os acessos de estilo, levava até naquelas... nos fliperamas, porque é muito barulho, muito som e tudo. Graças a Deus, nunca teve isso é importante. Às vezes, em alguns locais, que você precisa desenvolver essa questão social deles, né? Porque é a convivência. Infelizmente, a gente não tem um mundo inclusivo. Não. Antes, pelo contrário, nós estamos falando o tempo inteiro que quem tem que se adequar... Estamos tentando fazer isso acontecer, mas não estamos. Então, assim, ainda não está pronto. Então, assim, ainda... Nós temos que criar esses ambientes que não estão adequados para todo mundo, que seja menos danoso para eles. E isso a gente vai trabalhar tendo uma exposição, mas uma exposição, é claro, consciente, orientada pelos profissionais adequados para o desenvolvimento deles. Eu fazia desde pequeno com o Rafael, desde a época do diagnóstico. Eu e minha esposa, a gente fazia isso. E a gente ia muito para essa linha comportamental, muito, assim, porque é uma linha... dá mais trabalho, né? E você tem mais momentos ali de crise que você tem que contornar e estimular, mas é uma linha em que ele consegue se regular e se desenvolver. Então, assim, mas dá muito trabalho. Sabendo tratar, sabendo cuidar. E assim, claro, o tempo inteiro, né, gente? Igual eu tô falando, orientado pelos profissionais adequados, enfim, nada da minha cabeça, da cabeça da seu time de suporte. Tem que ter. Aí eu vou até puxar a sardinha aqui do nosso lado, porque nós temos o projeto, que é o Montando um Time, onde a gente treina as empresas para poder estarem recebendo as crianças autistas, as crianças neuroatípicas, e inclusive são locais, salão de cabeleireiro, onde a gente vai trabalhar a previsibilidade do corte de cabelo, porque quantas vezes nossos filhos cortaram o cabelo amarrados?
segurando. A gente suava mais do que... Ou então amarrados no lençol. Igual aconteceu com o Mário no hospital. Então, a gente está treinando supermercados, restaurantes, são vários, né? São vários locais, assim, todo e qualquer estabelecimento aberto ao público. A gente tem a equipe para poder estar fazendo esse treinamento, adequar, né, e aí a gente está à disposição. Bem, toda e qualquer pessoa. É importantíssimo esse negócio do corte de cabelo, a gente cortar o cabelo, a gente mesmo. Primeiro que assim, o pai e a mãe vira o cabeleireiro, o barbeiro e tudo. E em alguns casos eu consigo cortar o do Rafa, ele dormindo. Olha pra você ver. E hoje, unha? Dormindo assim, dormindo em casa. Não o cabeleireiro lá pra casa, assim. É um desafio. É um desafio. E olha pra você ver, se a gente tivesse esses profissionais de cuidados gerais, assim, da sociedade capacitado, é um desgaste a menos. Sim. Né? Que sabe lidar, sabe esperar, vamos deixar ele se ambientar, né? Vamos ter mecanismos ali, cortou um pouquinho, inclusive a gente senão acaba sendo uma experiência traumática. E depois você fazer... Hoje, assim, eu não tenho mais essa dificuldade com o Rafa, graças a Deus. A gente não tem também, graças à previsibilidade. Exato. Tudo tem que ter. E assim, precisa dessa capacitação, porque não é todo mundo que sabe. Igual eu falei, eu comecei a nossa conversa, lembra? Falando que nunca chegou no Não é todo mundo que sabe, mas todo mundo pode aprender. Pode e deve. E esses locais, tem uns lugares que a gente vai e aí treina duas pessoas que, por acaso, se tiver uma criança ali que tiver uma crise, que saiba ali acolher aquela mãe ali que tá com aquela criança. Fala assim, a gente tem um treinamento, então a gente criou um selo, uma coisa bacana para poder colocar no estabelecimento, pode entrar aqui em um ambiente inclusivo, a gente muito aqui. Legal, e isso dá uma segurança. E eu acho que isso faz toda a diferença. E o nosso objetivo é fazer de Belo Horizonte a primeira capital, a primeira capital realmente inclusiva desse país. E além isso é bom, que até economicamente para estabelecimento, porque assim, gente, a gente tem inúmeras famílias aí que não é um só, que quando a pessoa sabe, na minha casa são dois. Esse estabelecimento é certificado, eu vou levar ela lá. Sim, não vou discutir, entendeu? Você sabe que seu filho vai ser bem tratado. Exato. Então é um nicho de mercado que abre para isso também. E dá uma tranquilidade para a família gigantesca. Só você saber que você vai poder ir ficar mais tranquilo do que... A gente já sempre vai em algum lugar, a gente sempre fica ali. Exato. Se você tá indo num lugar onde você sabe que você vai ser bem acolhido, você vai ter a sua prioridade respeitada. E que não é nem a questão de prioridade, né? Hoje é a individualidade. Respeitada. Seu filho tá ali, se por acaso acontecer alguma coisa, vai ter uma pessoa ali que vai saber pegar teu filho, te ajudar, te resguardar ali para evitar que os outros fiquem olhando com aqueles olhares. Apesar que a gente que é pai e mãe, a gente não liga mais para o que os outros... Chega um ponto que você já nem liga mais. Né? Você abstrai, problema e tal. Mas saber que tem uma pessoa ali que recebeu um treinamento e que pode ali ajudar na acolhida, isso faz toda a diferença. E é importante, gente, para o desenvolvimento dessa pessoa com autismo. Nós temos que lembrar do que vocês falou muito bem agora, Gustavo, é individualidade. E a individualidade, a partir do momento que você tem esses locais preparados para receber, essa criança, esse adolescente vai crescer. E ele vai continuar frequentando esses lugares, entendeu? Que são lugares que sabem acolher. Ele volta. Então, exato. A família volta. Ele sabe que ele pode circular, é um ambiente seguro. No salão de cortar cabelo, aí eu fui conversar e tal. Que não vou fazer propaganda, mas o primeiro local que topou foi a Beth Silva, o Ruge, o salão. E ela ficou extremamente feliz e depois muitas pessoas foram lá. Você quer ligar para poder marcar o cabelo, cortar o cabelo? Só que, na verdade... Às vezes mãe quer cortar o cabelo no dia seguinte. Não, do autista não dá. Pelo menos 72 horas. Por quê? Nós vamos mandar... É todo o material que vai. É o caminho, é a foto do salão, é a foto da recepção, do caminho, da cadeira que a criança senta, de quem vai cortar aquele cabelo. E aí levar para as terapeutas tratarem a previsibilidade com ele. Então isso faz toda a diferença. E acaba, olha que legal, vocês conscientizam não só o estabelecimento, mas até a família. A família porque muitos e as pessoas que estão lá e que estão vendo... muitos ainda não sabem dessa percepção. Às vezes tem aquele tratamento de consultório e às vezes não tem, por exemplo, uma possibilidade de ser amparada mais diretamente por uma psicóloga comportamental e algumas questões a própria família não tem consciência, que é exemplo dessa questão da previsibilidade no autismo.
que ela é, assim, apesar de ser um espectro, né? Mas, assim, eu nunca vi um autista que não tenha necessidade de previsibilidade. Nunca vi. Para algum motivo, para alguma outra coisa vai ter. Acontecer. Então, assim, é muito importante isso. Isso, é muito importante. A gente sempre trabalha. Eu falo, né, que a gente, às vezes, prepara o plano A, o plano B, o plano C, a gente chega com, né, com 3 questões ali, ó. Se acontecer isso, a gente tem aquilo. Se acontecer aquilo, a gente consegue fazer isso, assim, no dia a dia, né? O Mário, quando ele era menorzinho, ele chegou e queimou a mão no ferro. Nossa. Eu falei, levar meu filho no hospital? Não, eu sei tratar feridas. Peguei, coloquei lá o curativinho e tal. E aí, para ele não começar a arrancar, eu peguei e botei uma faixinha, ficou perfeito. O corte de cabelo dele deve ter sido um pouco traumático. Foi no meio da pandemia, tudo fechado, nada da fria, né? E ele tem segurar muito cabelo. Ele tinha um cabelão, assim, e acontece. E às vezes, assim, se a pessoa não tem conscientização disso, acha que tá judiando o filho. Não tá. E hoje não tá fazendo o possível ali, fazendo bem. Não, desde que seja, gente, o ambiente controlado, a gente sabe disso. E a gente recebe muitos olhares de julgamento em relação o tempo inteiro isso, né? Sim. Esse dia que eu dei exemplo do hospital, que não foi possível fazer o exame, eu saí com o Rafa aqui, ó, literalmente no ombro. Igual, assim, nas costas aqui, desse jeito, né? E segurando, e ele queria sair na portaria principal, não conseguia sair, e ele desorganizado sensorialmente. E eu não tinha no hospital nenhuma sala que eu pudesse ir para ele, com ele, para poder acalmá-lo. Então era isso, ou então a crise se prolongar, você tá entendendo? Então, assim, muita coisa não é... ele na crise, na raça, levar para o meu muita carro coisa e lá eu consigo alguma coisa. Exato. Então, muita coisa não é ideal. Concordo que não é ideal isso. Não é ideal. Mas algumas coisas é o que tem, por falta de ineficiência do estabelecimento que você está. Né? Então, porque eu falei... pode fazer, pode mudar, vamos mudar. Igual eu falei, eu acho que os hospitais, por exemplo, tinham que ter uma sala sensorial. Sim. Sabe? Um local... Que tem no Andal, que é sensacional. Sim, que você chega ali, que você possa... ficar ali, né, acalmar, conversar, dar essa previsibilidade que é necessária para várias coisas. Falar, filho, vai ter uma picadinha aqui de formiguinha, entendeu? Você poder ter essas coisas, mas a gente não tem. A gente tem que... E aí, a partir do momento que vocês fazem esse trabalho... Que mais ou menos, que assim, uma grande parte dos autistas, eles têm uma tolerância à dor muito maior. Sim, não é aqui, exato. A gente. Né? Exato. Então eles toleram muito mais. Se você fizer a previsibilidade com eles e tudo, o Rafa eu nunca tive problema, por exemplo, ele tirar sangue. Ele tirava, mas o que eu fazia? Eu pegava o rostinho dele, punha do meu lado, ficava conversando com ele, todo aquele negócio pra ele não ver. Entendeu? E aí ele, é o que você falou, às vezes nem sente nem a picadinha. Vai direto. Mas a gente precisa disso. A partir do momento que vocês fazem esse trabalho aqui de conscientização da sociedade, vai começar mudando. Então você vai fazer isso, por exemplo, nessas prestadoras de serviço, vamos dizer assim. Daqui a pouco você está indo para os hospitais, você é da área médica, você pode trazer lá para uma Tereza, que é o hospital que você trabalha, a necessidade, você tem um tratamento no Biocor, e vai mudar, Cada um dentro da sua instituição, eu mesmo dentro da defensoria, a necessidade no atendimento, de você ter a equipe capacitada, que você ter os ambientes adequados também, para de sensibilização, isso tudo vai a partir do momento que a gente vai... Eu não sou a única mãe que tem um filho com autismo dentro do meu hospital. Eu sei. Muitos não falam, mas eu não sou. Mas muito bacana, vocês estão de parabéns, que isso é um trabalho que, na verdade, ele vai mudar o contexto social. E é o que a gente quer. E é que a gente quer, assim, vai muito do que eu digo sempre, né? A gente quer que esses direitos, eles sejam cumpridos de forma consciente, não por obrigação, né? Ou por uma determinação de uma instituição ou outra. Não, e não seja uma determinação, porque a defensoria recomendou, ou o Ministério Público recomendou, ou o juiz decidiu. Não. Que seja que as pessoas entendam, olha, isso é necessário, é um mecanismo, uma ação afirmativa para o desenvolvimento desse indivíduo, então nós vamos fazer de forma voluntária e consciente. Eu acredito muito que a partir do momento que as pessoas tenham consciência da necessidade desses direitos, as questões mudam. Não está ninguém querendo fazer maldade aqui, sabe? Assim, por ignorância. Vamos tentar fazer dessa cidade uma cidade mais inclusiva, acolhedora. E Belo Horizonte só tem a ganhar quanto a isso. Com certeza. Se já é uma capital que tem N bares, né? É a mais famosa no Brasil porque tem mais bares aqui.
Vamos fazer os bares inclusivos também. Claro, tem um espaço da criança. Sim. Hoje em dia, todo restaurante, a grande maioria dos locais não tem o seu espaço kids. Senão não tem nem jeito. Não tem os espaços pet friendly. Pois então vamos fazer os autistas friendly, ou TDAH friendly, ou que seja, mas vamos incluí-los, vamos pensar que eles também são pessoas, eles também frequentam, eles também geram renda, eles também geram, fazem a economia girar. Então, nós estamos aí para isso. Perfeito. Pode voltar para... Não, falou bonito, gostei. Luiz, vamos passar então para um último ponto aqui, que senão a gente vai ter que marcar outros. Vamos. Porque a conversa nossa vai render muitos e muitos, porque a gente tem muito a crescer, muito a evoluir na área dos direitos. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também, dentro dessa rede de apoio, falasse um pouco o que vem sendo construído, como que tem a atuação com relação à questão de segurança pública. A gente já falou de educação. Sim. Falamos um pouco de saúde também, e vamos falar de segurança. Eu diria que são 3 pilares do Estado e da sociedade de um modo geral. O que hoje a gente vê mais de demanda, abuso contra essas pessoas, alienação, exclusão, logicamente. O que na parte de segurança hoje é a maior demanda? Inclusive foi até bacana vocês colocarem esse tema, porque coincidentemente esse ano nós tivemos o lançamento da campanha do Hernani Alves, que é uma pessoa com autismo, de nível 1, um artista plástico, enfim, cineasta e tudo, e nós fizemos o lançamento da campanha na Defensoria, e ele trouxe como temática essa questão da segurança, né? Uma das discussões que a gente colocou é exatamente as abordagens, né? Principalmente a abordagem policial. Nossa, gente, eu morro de medo. Sinceramente, na hora que os nossos filhos crescerem, porque o autismo a gente sabe que às vezes eles são literais, e muitas vezes, às vezes eles não vão entender certos comandos, e isso é uma preocupação gigantesca, né? Então a gente já tivemos a oportunidade de fazer no 1º Batalhão aqui da Polícia Militar uma palestra com o Hernani. Ele trouxe como pessoa com autismo todas essas implicações, e dentro da rede de proteção a Polícia Militar de Minas Gerais. E por que da Polícia, né, Militar? Porque nós temos todas as cidades de Minas Gerais, a gente tem a Polícia Militar, né? Então, nos auxilia muito, tanto nessa questão das intervenções, né? Dessa capacitação na intervenção, na abordagem policial, as pessoas com autismo, mas também de identificar situações de risco. Por exemplo, tem uma briga de família, a polícia que chega lá, e às vezes se depara com uma situação, por exemplo, de ofensa de direitos daquela pessoa com autismo ou com deficiência ali no contexto social. Uma vez eu tenho muito guardado na mente, uma vez eu vi na televisão, a mãe que não sabia mais o que fazer com o filho, não conseguia terapia, não conseguia nada, e o filho estava amarrado nas correntes dentro de casa. E às vezes quem vai ver isso primeiro vai ser o policial que chega, né? E consegue levar também para a rede, para a gente ter uma intervenção adequada com essa família, com essa pessoa com autismo, vamos dizer assim. Mas, assim, o que trouxe mesmo como foco principal é essa questão da abordagem da intervenção policial, sabe? E não só de forma direta, não, até de forma indireta. Já aconteceu casos aqui em Belo Horizonte em que nós tivemos problema de adolescentes com autismo em escola, que ele saiu no camburão da polícia, numa crise, entendeu? Então, assim, uma abordagem da escola equivocado e uma abordagem da polícia equivocada, né? A Polícia Militar de Minas Gerais está muito aberta a esse diálogo, assim, está sendo super parceira. A gente tem uma assessoria militar dentro da Defensoria, né? Eu vou lá agora no mês de setembro também fazer uma palestra para os comandantes da região central de Belo Horizonte, do policiamento da região central. Perto de casa tem uma como é que fala? Uma unidade móvel, e lá tem a Isabel, Sim. que é uma policial, e ela adora os meus meninos. Fantástico. O Mário e o Filipe vão lá, eles são, assim, super receptivos. São, assim. E é uma instituição, né, muito forte, a Polícia Militar em Minas, tanto de representatividade, confiabilidade, enfim. Então a gente já tivemos conversas assim mais próximas com o comando da Polícia Militar, a gente está
atuar também no curso de formação dos policiais. Eles já têm a grade toda de direitos humanos, uma grade ligada também à pessoa com deficiência, mas da gente trazer um olhar também diferente, né? Um olhar de fora, né? da academia. Então, a Defensoria se colocou à disposição no curso de formação de soldados, assim, de oficiais. E é importantíssima essa atuação com as forças policiais, e não só a Polícia Militar, né, de Minas Gerais. Polícia Federal, Polícia Civil, Rodoviária Federal, a gente sabe. Não, por exemplo, aquele episódio lamentável lá no Nordeste, que não foi com uma pessoa com autismo, mas uma pessoa com deficiência psicossocial, em que colocaram, né, os agentes aí colocaram, enfim, dentro do camburão com gás, e a pessoa faleceu, e recentemente saiu a exoneração desses policiais, né? Então, assim, a gente quer evitar isso, né? A gente quer evitar uma abordagem inadequada. Então, a ideia na segurança pública inicial é primeiro, essa aproximação com a polícia militar. Eu acho fundamental. E aí a gente vem com a rede de proteção, com o arcabouço todo técnico também, enfim. E nos colocamos à disposição também. Nossa, e é muito preciso. Porque a gente quer trazer esse olhar para... De quem tem em casa. Exato. Né? E agora, por exemplo, foi uma discussão bacana, porque agora a gente vem com essa possibilidade de usar o cordão do girassol, né? Sim. Enfim, que você consegue identificar a pessoa com deficiência não aparente. E muitos não sabiam, né, dessa possibilidade. Às vezes tem um cordão. Quando a gente fez a palestra, aí eu passei os 3 cordões, né? Sim. O infinito, o quebra-cabeça e o girassol. Quem gostou? Quem acha que pode usar? Algum de vocês é autista? Algum de vocês tem essa e essa? Não, vocês não podem usar. Exato. E isso é importantíssimo. Isso não pertence a vocês. É uma identificação. Isso é uma identificação da pessoa. Exato. E, inclusive, nesses locais que a gente vai treinar, nós vamos deixar, inclusive, os cordões disponíveis para as pessoas e principalmente os abafadores. Ótimo, faz uma diferença danada. Faz toda a diferença. E assim, e aí eles não sabiam, né? Não sabiam dessa abrangência. E é importante, porque na hora que o policial vai por exemplo... Muitos não sabem, mas existem os cães guia para autista. Isso, tem também. O Rafa tem, né? O John. É um Golden que ajuda muito ele nessa questão. O Golden é muito amoroso. E nessa questão do desenvolvimento todo. E aí, assim, sabendo desses mecanismos, por exemplo, um policial, aí foi bom que o Hernani trouxe isso muito bem. Ele falou assim, olha, eu gosto de usar o meu cordão no cinto, mas aparecendo, tipo, amarra na calça, né, aparecendo, porque eu acho que no pescoço infantiliza e tal, mas usa. E aí, na hora que a pessoa identifica aquilo, fala, olha, eu tenho que ter uma abordagem diferenciada. Né? Eu tenho que ter um cuidado diferente. E isso vai vir como, gente? Vai vir através de informação. Nós tivemos a promulgação da lei acrescentando o cordão de girassol recentemente, né? Sim. Então, se até isso chegar nos policiais, vamos supor, o policial ali daquela cidade menor, ali dentro do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, ou sul de Minas, até chegar no interior, demora. Então a gente tem que fazer essa capacitação e essa simbiose entre as instituições. E essa questão de segurança pública, ela é fundamental porque ela não abarca só essas questões de intervenção policial que você trouxe, né? Então, nesses casos de abandono, nesses casos de por exemplo, bullying, que acontece muito, e o bullying dentro de escola, e depois quando sai da escola a discriminação, aí sim a discriminação. O bullying muitas vezes ele não é só psicológico, não chega a ser físico. Físico, também, exato. Mais no âmbito escolar. Exato. E aí você tem, enfim, aí já trazendo, né, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, toda a legislação. Às vezes você tem essa discriminação no ambiente de trabalho também, né, que é também do mesma forma que o bullying na escola. E não só da criança, traumático. O pai que sai mais cedo, mas está saindo mais cedo para poder cuidar da criança. Isso, autista. de toda forma. Sim, mas aí te vê no shopping com seu filho, você tá passeando. É o que nós colocamos né? de forma, né, anteriormente. Então, assim, é importante que você tenha esses caminhos junto com a polícia para ter uma intervenção qualificada, né? Que é a instituição de segurança pública que chega primeiro, né? Que vai ali naquela situação de crise, vamos dizer assim, né? E aí crise não falo só da pessoa com autismo ali, mas aquela crise social que vai ter a primeira atuação a polícia militar. Então, na segurança pública, a nossa preocupação é essa atuação, deles saberem também nesses casos de encaminhamentos para numa situação dessa, de saber qual a rede de cuidado que pode atuar, e também da forma da atuação das instituições de segurança pública em geral, aí não só a polícia militar.
Mas eu estou muito animado, porque as conversas com a Polícia Militar aqui de Minas Gerais têm avançado bastante. E é uma instituição muito respeitada, uma instituição aqui dentro de Minas Gerais, né, que tem um poder de agregar muito grande, junto às cidades do interior, principalmente. Sim, quer dizer, principalmente no interior, onde as pessoas conhecem os policiais, exato. Né? Que tem aquela coisa de proximidade. Nome, exato. Aquela coisa do mineiro mesmo, isso é muito bacana. E eu acho assim que, trazendo a segurança pública mais uma vez, a partir do momento que a gente consegue essas ações em rede, facilita em tudo. E aí sim, você vai também para a iniciativa privada. Necessidade de capacitar, por exemplo, segurança de shopping, segurança de show, né, onde tem eventos de esporte, culturais, e isso tudo. Isso tudo tem a ver com segurança pública. Né? Porque o gerenciamento de crise dentro desses espaços, ele primeiro acontece com a segurança privada e depois é acionada a polícia militar. Então pode acontecer, por exemplo, num show tem uma pessoa com autismo e tem uma briga ali com ela, algum entendimento equivocado. Então entra uma crise mesmo. Isso, entra numa crise. Então todo mundo ali tem que saber, né, ter essa capacitação maior. Eles precisam de ter seu espaço. Exato. Então, assim, segurança de forma em geral, tanto segurança pública, na função das polícias, tanto também atuação da segurança privada, nos eventos privados, sejam culturais, enfim, esportivos, etc. Que é importantíssimo. E muito importante essas leis, né, que foram citadas. Hoje a Lei Berenice Piana foi alterada, né, para reconhecer o cordão, a fita de quebra-cabeça. Isso. A mais recente, 14624, agora. Sim, de julho, agora. Por isso que eu falei, recentíssima. Do cordão de girassol para as deficiências ocultas, né? A Lei Romeu Mignon, que criou a CIPTEA, para quem não tem também. É importante que, se tem o diagnóstico, você tem o direito a fazer uma carteira de identificação pelo governo, sem custos. Né, para que ela possa apresentar e que seja assegurado para ela o que já está cada vez mais explícito, que é o direito ao atendimento prioritário. Você não é nem mais preferencial, você hoje tem prioridade. Muito diferencial de prioritário. E como muitas vezes são deficiências não visíveis, né, é muito importante a ostensividade desses sinais de identificação. O pessoal conhecer. Exato. É fundamental. E essa diferença do prioritário para o preferencial não é preferência, né? Não é ato de bondade, é prioridade, é necessidade, é direito. E aí é importante mesmo você ter essa concepção. Exato. E a gente aprende a não abrir mão do nosso direito. Isso. A gente vira leões mesmo, né? Tem que ser. Vai barraqueira mesmo, brava mesmo. Nossa, aquela mãe é terrível, ela é terrível mesmo. E tem que ser, porque, né, são eu não tô pedindo filhos, favor. E a gente... Eu não faço, ninguém tá fazendo nada de graça para mim. Exato. Né? Ninguém está fazendo. Aí, nesse âmbito jurídico nosso, Luiz, a gente vê que a gente tem a Constituição, a gente tem Convenção Internacional, nós temos o Estatuto de Inclusão, a gente tem a Lei Berenice Piana, todas essas outras legislações, isso só em âmbito federal, né, que eu citei aqui. O Estado de Minas tem toda uma legislação, o município de Belo Horizonte também, já levantei, tem uma vasta e completa legislação a respeito disso. Não faltam leis, não é verdade? Não falta. O que falta, então, para que seja de fato efetiva essa inclusão e o respeito para a neurodivergência? Eu acredito muito que falta que essas instituições do sistema de justiça, exemplo da rede de proteção, ela exerça esse protagonismo para assegurar o direito. Acho que falta educação. Educação para todo mundo, é óbvio. Não, educação das pessoas. Sim, mas as pessoas vão se educar. É igual multa, né, gente? De trânsito, vamos dizer assim. Você lembra que é a época do cinto de segurança? Uma campanha toda de conscientização de usar. 1, 2, 3, 4. O povo não usava enquanto não veio a multa forte nesse sentido em relação ao cinto de segurança. Então, assim, eu acredito pessoalmente que fora esse trabalho todo que já está sendo feito, por exemplo, as instituições civis, vamos dizer assim, né? A sociedade civil organizada, exemplo do projeto de vocês aqui e outros mais, de conscientização, de educação, é necessário que essas instituições, igual dei exemplo do sistema de justiça, exemplo da Defensoria, do Ministério Público, comecem a cobrar o cumprimento da lei, independente da demanda judicial. Por não isso, esperar ter a demanda. Não pode ter, porque não resolve só para resolve mesmo com uma ação coletiva, ela é local. Então, assim, você precisa de trazer essas consciências, né?
Por isso que eu apostei todas as minhas fichas na criação dessa rede de proteção, né? Porque eu acho que é um trabalho que realmente não é um trabalho imediato. Como eu disse, às vezes não é um trabalho, muitas das vezes, aparente, né? Que todo mundo vê o resultado direto, mas é um trabalho de conscientização geral que funciona. Porque a partir do momento que você começa a ter as pessoas, as instituições de Estado, que são por determinação legal, é obrigação legal, disse, tá lá, depois vocês olham o artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, que por obrigação legal ele deve assegurar esses direitos, elas têm que exercer esse papel. Então essas instituições, a partir do momento que a gente consiga trazer o protagonismo dos agentes públicos numa atuação extrajudicial principalmente, e aí eu trazendo, é claro, os métodos adequados de soluções de conflito, igual eu disse, nada impositivo só por ser impositivo, mas trazendo uma nova consciência que é aliada ao trabalho de vocês, da sociedade civil organizada, o trabalho em educação de direitos, a gente começa a mudar a consciência. As pessoas começam a entender as necessidades um do outro e viram um parceiro para assegurar esses direitos. Então, eu acredito que a gente precisa fazer mais e escrever menos, vamos dizer assim, do ponto de vista legislativo. Porque todo mundo vai ter, ou vai ter alguém na sua família, ou vai ter um amigo que tem. Então, assim... E Florência, assim, é um orgulho para nós, como país, você ter uma legislação avançada, é um orgulho. E eu posso falar dessa questão da legislação e de atendimento, até por mais difícil que às vezes seja, porque tem uma moça que conversa comigo, que está na Inglaterra, ela é enfermeira brasileira e se revalidou seu diploma lá, tem uma dificuldade tremenda de diagnóstico. Tem o diagnóstico do filho, mas de fazer terapias na Inglaterra. Sim. A mesma coisa em Portugal. Sim. Não tem. Sim. Meu primo acabou de vir do Canadá para vir tratar o seu problema de saúde no Brasil. É uma dificuldade mundial. E aqui a gente tem as leis muito boas, que servem de referência, né, Gustavo, para o resto do mundo. Mas será que é só orgulho? Porque, assim, do outro lado, um país que precisa de tanta lei, de positivar tanta coisa, é uma sociedade doente. Sim. Que na sua natureza não respeita o direito do outro, assim, na sua essência, por voluntariedade. Então, o que eu acho? Acho que a gente tem que agir mais para concretizar aquilo que está escrito na lei. Acho que é até sintomático dessa doença social, né? Dessa necessidade de mudança, de conscientização, justamente essa profusão de leis. Exato. Eu vou até me permitir parafrasear o Léo Gontijo aqui do Instituto Manudal, que ele falou pra gente que o sonho dele era chegar ao dia que eles não iam precisar existir. E é isso mesmo. É verdade, porque chegar o dia que a gente não vai precisar de tanta lei falando óbvio. Exato. E exigir que elas sejam cumpridas. Que isso vai ser internalizado e naturalizado, vai se tornar um comportamento comum. E isso é um conceito, Gustavo, né, que já também está adiantado e tudo na hora, mas é um conceito já previsto na legislação, que é o conceito da avaliação biopsicossocial da deficiência. Então, a partir do momento, hoje, para você avaliar o critério da deficiência, não é só o modelo, só o laudo médico, né? Você tem que ser uma biológica, psico e social também. Então, assim, não é o fato da pessoa ter a deficiência que ela vai ser considerada pessoa com deficiência. Se ela tiver todos os mecanismos sociais para o desenvolvimento dela, ela não vai precisar das ações afirmativas. Entender o contexto que aquela pessoa está inserida. Exato. E aí, isso que o Léo Gontijo ele espera que aconteça, na hora que acontecer, a gente não vai precisar mais da Lei Brasileira de Inclusão. Porque a questão da condição de pessoa com deficiência não vai ser limitadora de exercício de direito. E a gente sabe que o que limita o exercício do direito não é a condição da pessoa com deficiência, né? É a condição social. É a sociedade que não está pronta para todas as pessoas, né? É preconceito também, além do preconceito, a inexistência de mecanismos de acessibilidade para todos, né? Sim. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma sociedade que seja para todo mundo, você não vai precisar mais taxar a pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência. A gente vai colocou ter pessoa nas portas lá de casa que não hora criança autista. Se você gritos, pode acontecer e tá tudo bem. Aí, não satisfeito, porque o nosso vizinho não respeitou, colocamos no elevador. Sim. E aí a gente caminha para um modelo em que a condição de pessoa com deficiência ela vai ser
assim, uma condição como qualquer outra. Vai ser só mais uma pessoa exato, sem precisar de absolutamente nada, porque, na verdade, a sociedade ela vai ser para todo mundo, ela vai ser inclusiva. E aí, sim, nós estamos cumprindo o que está lá no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Então, na verdade, a gente precisa desses mecanismos por causa que a nossa sociedade não é uma sociedade inclusiva. Não é uma sociedade para todo mundo em todas as áreas, seja educação, saúde, trabalho, lazer, cultura, onde quer que esteja. Mas é o que a gente caminha como evolução de sociedade, da humanidade, né? Pra gente e pros nossos filhos. Exato. vamos até amanhã? Uai, vamos embora. Por mim, a gente conversa aí até... Porque a gente vê que é inesgotável a pauta. Inesgotável. Nossa, assim. Mas eu queria agradecer imensamente, porque vou ter que até cortar hoje, mas já vou até combinar com você um outro dia para a gente poder continuar conversando a respeito, porque a gente vê que existem estruturas, existe a legislação, existe a intenção de concretizar isso tudo, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Temos. Desde já eu agradeço imensamente a presença. Agradecemos demais. Assim, já fica o convite para o próximo, porque realmente vamos agendar. Foi extremamente esclarecedora. A questão da escola foi assim... Que bom. Demais, assim, muito. Bom. A saúde, todas as partes, a gente não pode ter tempo suficiente para falar de todas do mesmo, da importância que todas merecem. Sim. Mas, assim, foi sensacional. Eu acho que vai ser extremamente engrandecedor para as famílias, para toda a sociedade. Sem dúvida. A saúde, a educação, a segurança pública. Isso faz toda a diferença. Muita gente não sabe da grande maioria das coisas que a gente conversou aqui. A maioria das pessoas não tem essa consciência, não sabe. As famílias não sabem desses direitos. Sim. Então, eu acho que a sua presença aqui, ela valeu um ouro que você não faz ideia. Sim, é gratidão de verdade. Imagina, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né? De eu vir como coordenador da área. Para a gente continuar. De ter esse espaço para a Defensoria Pública, para a rede de proteção também, de trazer essa conscientização. Precisa ser sabido pelas pessoas que existem esses... E é o que eu estou defendendo sempre, é o papel dessas instituições. A gente tem que apropriar desses espaços, né, em que a informação consegue chegar até as pessoas, né? Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a confiança no trabalho. Enfim. Imagina, gente. E vou abrir mais um espaço ainda, Luiz, para você deixar aí para os nossos ouvintes uma mensagem que você queira, uma orientação. Eu costumo, quando eu faço as palestras, principalmente na área da educação, eu uso aquela música do Michael Jackson, aquela Cure o Mundo, né, na tradução para o Brasil, onde que ele fala, né, que, enfim, a gente fala que o mundo está doente, né? Não são as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo que estão doentes, que a gente conclama todo mundo para curar o mundo, né? Uhum. Então a gente tem que curar, não é a pessoa com deficiência, não se trata de uma doença, né? Uhum. O autismo não se trata de uma doença a ser curada, agora a sociedade está doente. Né? Então que a gente possa nos unir e fazer isso que nós estamos fazendo, dar as mãos, seja na educação, seja na saúde, na segurança, no trabalho, e curar essa sociedade que a gente precisa, né? A gente precisa fazer que esse mundo seja um mundo de todas as pessoas, independente da condição, né? Então a mensagem que eu deixo é essa, conclamar todo mundo para darmos as mãos e curar este mundo. Seguirmos em frente. E é isso aí, pessoal. A gente tem a intenção de montar um time com todos vocês para que a sociedade seja realmente inclusiva, né? Claro. Enquanto isso, a gente vai preparando os autistas para o mundo, até que o mundo esteja preparado também para os autistas. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @montando um time no Instagram, no TikTok e no YouTube, Montando um Time. Em breve esse episódio vai estar lá. Antes tem uns rios, umas pitadinhas da nossa conversa, que foi extremamente engrandecedora para nós. E em breve também no Spotify. No Spotify também, para a gente poder estarem ouvindo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus.